Olá, aqui é Renato e este é o Decuparte, onde fazemos uma decupagem da arte, seja lá o que isso for. Buscamos trazer uma visão mais ampla do que está apenas ali. Bom, você já assistiu a um filme e saiu com a sensação de que só absorveu talvez 20% dele? Já parou para pensar que tudo que vemos pode ser somente a ponta do iceberg? Pois bem, cada cena que brilha em tela foi planejada e preconcebida detalhadamente por um diretor. É um processo muito demorado, complicado, não vamos entrar nesse mérito aqui. Às vezes, como se cada frame fosse uma pintura. Nem sempre funciona dessa forma, mas era pra ser. Quem assistiu o Regresso, filme de 2015, dirigido por Alejandro González Iñárritu, e viu a história de um homem que procura a vingança, e somente isso, com certeza não viu o filme por completo. Estamos falando de um filme profundo e cheio de camadas. Além de render o Oscar a Leonardo DiCaprio e do belíssimo trabalho do diretor de fotografia Emmanuel Lubezki, o filme nos brinda com diversas provocações filosóficas sobre a vida, a condição humana, interação com a natureza e, principalmente, com o divino. Hei de lembrar-lhe que cada interpretação é pessoal. Um filme, uma obra de arte, é como se fosse um oceano, onde a gente navega de acordo com as nossas percepções, a nossa visão de mundo, nosso conhecimento e interações mentais. É como uma grande rede que nos faz perceber a realidade por detrás daquilo. E o nosso canal fará exatamente isso. Buscará ligar pontos aqui e ali, buscar apresentar coisas que talvez não estejam tão visíveis assim em determinadas obras, mas que sim, faz todo sentido, principalmente quando Leonardo DiCaprio cita pelo menos 3 vezes na sua recepção do Oscar que esse filme é um filme espiritual, é uma jornada transcendental, e etc, e etc, e etc. O próprio Iñárritu também já deu declarações desse mundo transcendental metafísico do filme, inclusive no próprio Oscar. Una película que ofrece estas aventuras de sobrevivencia, pero también creo que es una película que, al menos lo que yo busqué, es que este personaje que se enfrenta a tan difíciles circunstancias físicas pudiese tener una dimensión espiritual a través de esa cantidad de retos que tiene por sobrevivir. Estamos aqui para apresentar para vocês as metáforas e metafísica de O Regresso. My pop, he wasn't a religious man, you know. You couldn't grow it or kill it or eat it, and he just plain old didn't believe in it. That was it. And this one time... Uma das coisas que nós devemos aprender com os filmes que trabalham com metáfora até o seu espectador é que eles raramente explicitam a sua mensagem, por mais que eles falem o tempo todo sobre ela. Nesta cena, por exemplo, onde o personagem interpretado magnificamente por Tom Hardy conta ao jovem rapaz do bando a experiência do seu pai com a religião e o que ele, claro, aprendeu com isso. Faminto e quase morrendo de fome, seu pai, que era sempre meio cético, encontra no frigir dos ovos Deus representado como um esquilo, aquele que salvará a sua necessidade humana, fome e sobrevivência. At that moment, he told me he found God. And it turns out that God, he's a squirrel. Inspirado na história real de Hugh Grass, Iñárritu utiliza-se para o seu filme uma espécie de plano de fundo, onde ele trata o regresso como algo metafísico e metafórico ao mesmo tempo. Desde sua criação, o cinema trabalha com simbolismos e metáforas. Com a massificação dessa arte, o avanço e fluxo mercadológico, isso meio que se dissipou através do tempo. A lírica deixou de ser um instrumento narrativo utilizado com frequência. Os símbolos ficam cada vez mais raros na tela e as metáforas estão realmente em extinção. Pelo menos de um lado desse circuito, né? Porque ainda existem outros circuitos impopulares, considerados cinema de arte ou cult, aonde, pouco a pouco, esta nuance da arte ainda sobrevive. E o que Iñárritu certamente faz aqui é um casamento perfeito entre cinema cult e cinema comercial, agradando até gregos e troianos. No fim, todos saem felizes,
com o que assistiram. As an audience member, you want to be able to immerse yourself in an entirely different world. Alejandro really accomplished that goal. Porém, tal qual o meteoro que cai uma vez ao ano, ainda existem filmes para o grande público que carregam esta marca. Raros, eles brilham como estrela cadente, fazem barulho e voltam ao seu estado original. Como quem tenta sacudir uma árvore de profundas raízes, como quem quer renovar o irrenovável. Mudar o cinema popular é como convencer o seu idoso e rabugento que ele caminhou errado por toda a sua vida até o presente momento. Muito mais fácil é, portanto, adaptar o adaptável. Ao invés de revolucionar toda a indústria, por que não, para citar Karl Marx, reconstruir o muro com velhos tijolos? Reformar o cinema utilizando-se de velhos conceitos, hoje até adormecidos. Um regresso das metáforas, símbolos e lírica que, há tanto, nos fazem falta, mesmo sem saber. Eis que o mexicano, de história louvável e sofrida, aparece em Hollywood para mostrar o que é cinema. Apresentar ao grande público uma visão desconhecida, ampliar sua visão e linguagem poética. Mesmo sem perceber, a exposição da poesia e constante metáfora, metafísica em tela, tem influência sim sobre o grande público. Eles estão ali, com os olhos vidrados em tela, assistindo uma história sobre vingança, mas lembrando Tyler Durden em O Clube da Luta. Algo pisca. E eles sabem que viram alguma coisa, mas não sabem exatamente o que. A poesia vibra constantemente e a espiritualidade também. Para quem conhece a filmografia do Inarritu, sabemos que é comum ver ele contar duas histórias. Uma sempre a principal, outra secundária. Uma, a história de um ator que definhou profissionalmente e hoje busca a última ascensão, tal qual a Fênix, digamos assim. Outra, a metáfora para uma sociedade efêmera, hedonista, uma indústria decadente, pedantismo humano, superficialidade cultural e carência do ser. Em um, a história de um homem que busca vingança. Outra, a relação do mesmo com a natureza e divindade, merecimento, fé humana em questão e propositais coincidências. Em primeira mão temos uma batalha fervorosa com a técnica de câmera dinâmica, marca registrada do Inarritu, um plano sequência, onde tudo acontece ao mesmo tempo diante de nossos olhos. De cara, somos apresentados ao primeiro elemento simbólico, a água, o rio. Fluida como os ponteiros de um relógio, a água serve de mão auxiliar ao personagem, como quem tange o seu destino e dita suas regras, como se não tivéssemos poder de escolha para mudar o curso das águas do tempo. Deixo nas mãos de Deus, e assim a água nos conduz. Uma das cenas mais emblemáticas do filme é quando, após muito se ferir e mais uma vez conduzido pela água, Hugh Glass se rasteja, pega um pedaço de galho para se servir como apoio e começa a subir a elevação local. Chegando ao topo,
temos a cena contemplativa do nosso personagem enxergando de fato a natureza e todo o seu poder. Vemos a cadeia alimentar acontecendo ali, na frente dos seus olhos e, naquele momento, é presenteado com a associação de sua necessidade. A fome, tal qual um esquilo, pela mesma natureza que, sozinha e sem necessidade de intervenção humana, se equilibrou. Ainda antes disso, a natureza presenteia, tal qual como em uma estrutura rochosa lembrando a arcada dentária, um peixe que estava ali, apenas esperando a sua hora. Essa metáfora proposital que conduz a um exame e referência, comparação com a arcada dentária de um ser humano, com certeza não é à toa. Só confirma a teoria de que O Regresso é um filme que fala mais do que aparenta estar apenas ali. Durante o filme, temos cenas rápidas da mulher de DiCaprio piscando em tela. Em uma dessas cenas, ela flutua acima dele, olhando-o atentamente, como se o nosso protagonista estivesse sendo vigiado ou acompanhado a todo momento. O filme não se limita somente à cultura cristã ou à cultura ocidental comum a qual conhecemos. Também tangencia bastante a cultura indígena, principalmente na interação do rapaz com a natureza. Na cena em que a mulher do DiCaprio morre, um pássaro sai do peito dela. O coração, lugar onde tomou um tiro. Algumas tribos acreditavam que o nosso espírito é como um pássaro dentro de nós, e que após a morte alçaríamos voo até achar outro ninho. Ainda dentro desse âmbito, temos 3 cenas que a câmera está ao lado do olho de um cavalo. Nestas cenas, o personagem principal está dormindo. O reflexo dele está na retina do animal. Em uma delas, chegam os forasteiros, um dos cavalos faz barulho e acorda o nosso personagem principal. De acordo com as tribos, era possível espíritos usarem os animais também. Ainda no tocante à espiritualidade, temos o simbolismo da pirâmide, mostrada diversas vezes durante o filme. A pirâmide pode representar inúmeras coisas, mas o tema principal, central, representado em cada pedaço de tela, é a própria morte. Afinal, DiCaprio encara a morte diversas vezes durante o filme, e suas visões metafóricas mostram ele sempre de frente para ela, a encarando de perto. Desde o início, o filme tem como ponto principal os conflitos e interferência do homem na natureza. Também outro tema indígena, desde a extração de peles em animais até a interferência em tribos, que na cultura indígena são parte intrínseca do meio, não é separado da natureza. O homem branco, aonde toca, destrói. A natureza sempre auxiliou DiCaprio durante todo o filme, a partir do momento que o mesmo resolve se adaptar e, por que não, se render a ela, tendo em vista que o próprio personagem principal também era casado com a índia e tem o seu filho mestiço, como eles gostam de chamar. Ele, com a inteligência ancestral advinda de suas experiências com a cultura indígena, recebe de mãos prontas, junto com seu esforço individual, peixes advindo da fonte da natureza, em estrutura rochosa, como quem desse ao seu filho o que o comer. Recebe também mais comida após o movimento da cadeia alimentar, o auxílio de um índio, a cura, até uma árvore para aliviar sua queda e um cavalo morto para se esquentar são entregues ao herói. A grande questão seria saber, dentro de cada um de nós, até que ponto acreditamos se isso é uma solução rápida de roteiro ou a manifestação de algo superior. Mas lembremos que Birdman lutava contra clichês e soluções rápidas, e Naruto também. Será que seria algo apenas à toa? É claro que está impregnado no estilo de Naruto nos contar uma premissa simples com a profundidade humana e até espiritual. E Naruto brinca com várias provas do divino no filme,
através da câmara de cavalo, sonhos, o curso da água, oferendas dadas a ele, enfim. Crente ou descrente, cético ou não, cabe a nós enxergar o filme com os nossos olhos, mas também buscar entender o que é que o diretor quis dizer sobre isso. Será que tudo está aí por coincidência? Será que Inarritu conseguiu transmitir com tanta clareza o que ele quis? Enfim, o vídeo já se prolonga e isso é papo para muitas horas. Espero que tenham gostado do canal, se inscrevam, curtam e fiquem ligados para mais Decuparte. A gente se vê por aí.